Você sabia que a Leroy Merlin de São José dos Campos tem um setor exclusivo com mais de 10 mil itens de organização? E bom, se o assunto é organização, é claro que a minha convidada tinha que ser ela, a Camila Scott, da Dona Ajuda. Fabi. Oi, Camila. Tudo bem? Tudo, que bom ter você com a gente aqui em mais um programa. Bom, Camila, hoje o nosso tema será organização de cozinhas. Exato. Então vamos lá para o setor, pegar uns acessórios e montar uma cozinha e dar dicas bem práticas para quem está nos assistindo. Vamos lá para te ensinar todos os segredos. Bora lá. Cozinha organizada, e não sei para vocês, mas me dá uma sensação de paz uma cozinha organizada, né, Camila? Isso mesmo. Então agora chegou a hora das dicas. Quero que você explique tudo pra gente e nos ensinem a deixar nossa cozinha linda como essa e organizada. Legal, então vamos lá, Fabi. A primeira coisa que eu gosto de usar numa cozinha são alguns tipos de aramados. Aramados são essas peças que existem branco, existe prata, existe preto, existe uma variedade enorme de cores, então dá para combinar de acordo com o estilo da tua cozinha e cada uma delas ajuda no aproveitamento do espaço. Ah, tá. Então aqui, por exemplo, o que a gente poderia colocar? Por exemplo, aqui eu poderia colocar esse copinho mais baixo aqui e o mais alto em cima. E com isso, eu vou acabar livrando todo esse espaço aqui que ia ficar vazio. Posso também usar para latas de mantimentos ou outros tipos de alimentos que normalmente você coloca na despensa. Quando são os suportes que são um pouco mais rígidos, que são mais fortes, porque esse daqui ele é mais fininho, é para coisas mais leves. Sim. Você pode pôr travessas, então, por exemplo, pirex, aqueles de vidro que o pessoal empilha e fica tudo apertadinho, você põe um pouquinho embaixo, um pouquinho em cima e não fica aquela pilha enorme para a hora que você for tirar, o negócio acaba quebrando. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, é muito prático. Olha aqui, até que na ilustração tem, né, ó, as torradas, geleia. Exatamente. Esse aqui, que é de canto, normalmente as pessoas acabam usando mais para os pratos. Então, por exemplo, aqui eu já pus um pouquinho de pratos, poderia pôr aqui, por exemplo, o raso, o fundo e o de sobremesa, né? Alguma coisa assim. E se o jogo de prato for muito pesado, vale a mesma dica. Aí você tem que comprar um aramado um pouco mais reforçado para não correr o risco daquilo tombar com todos os seus pratos. Legal. E esse aqui, ele também é para pratos, só que também dá para usar para tampa de panela. Principalmente quem tem aqueles gavetões que fica aquela bagunça, porque o espaço é bom, mas não tem divisória, então dá pra usar esse. E também existem os que são próprios pra tampa, que hoje a gente não tem ele aqui. Tá, legal. Bom, já gostei dessa primeira parte aqui das nossas dicas. Pra onde vamos agora? Vamos agora aqui pra baixo da pia, onde eu tenho mais alguns modelos de aramados pra te mostrar. Então tem esses que são de parafusar, aí tem de um andar, tem de 2 andares, então às vezes você não quer deixar a pia bagunçada, você pode colocar, por exemplo, o detergente, a esponjinha, já tudo sequinho, né? Coloca aqui, fecha, fica tudo escondidinho, a pia tá sempre organizada. Legal. Quando é próximo ao fogão, você pode pôr os temperos. Então, às vezes a pessoa não tem, né, aquela portinha que puxa, né, aqui do lado, por exemplo, não é de tempero. Normalmente tem uma próxima ao fogão. Então você pode colocar orégano. Às vezes dentro da própria despensa, você também consegue usar esse daqui, às vezes para otimizar um espacinho, então por lata de creme de leite, leite condensado, essas coisas menorzinhas, pode colocar aqui. Esse aqui, ó, eu gosto bastante, porque, ó, como você pode ver até aqui na foto também, ó, tá para pôr geleia. Então, às vezes a prateleira é muito alta, se você for empilhar os alimentos, pode acabar causando um desastre ali. Então, se você tem um aramado para fazer mais um andar ali, você consegue aproveitar melhor o seu espaço. Tem alguns desses que são um pouquinho mais altos, que é ótimo para pôr pão de forma, torrada, então você pode fazer um cantinho só para o café da manhã. Olha só, gente, cozinha organizada é outra coisa. Eu vejo que você gosta muito das caixas. Nesse caso aqui, para que a gente pode usar as caixas na cozinha? Na cozinha, a gente pode usar as caixas, por exemplo, para setorizar os eletrodomésticos. Então, você pode pegar uma caixa desse tamanho, por exemplo, e colocar
todas as peças do processador, todas as peças do mixer, ou outro utensílio, né, que você tenha que tenha várias peças, por exemplo, aquelas batedeiras planetárias, né, que vem com vários misturadores. Então, para não deixar tudo jogado em uma parte do armário ou ocupando uma gaveta, se é algo que você não usa muito, você pode ter uma caixa para cada eletrodoméstico. Legal. Ou, por exemplo, usar uma caixa maior já para vários eletrodomésticos. Então, aqui fica as peças de todos os eletrodomésticos que eu tenho. Já deixa numa altura que é mais ou menos à mão se você usa muito. Se você usa pouco, você pode pôr mais para cima ou bem lá embaixo. Eu costumo brincar que assim, a gente estica o braço para cima, estica o braço para baixo. Essa é a nossa altura de fácil alcance. Todo o resto que a gente não usa muito, ou é para cima dessa linha ou para baixo dessa linha. Só legal. Então, Camila, ajuda. Sobre as caixas. Existem muitos tipos de caixa, né? Sim. Aquelas caixas plásticas e tudo mais. E essa eu vi que ela é bem resistente. Queria que você falasse um pouco sobre a qualidade desses materiais, porque é um investimento que se faz para organizar a cozinha e às vezes quebra. E eu tô percebendo que essa é bem resistente. Como é que o que a gente deve levar em conta na hora de selecionar esses produtos para comprar? Primeiramente, você tem que pensar que isso é um investimento de longo prazo. Então, por mais que você fale, eu vou comprar uma caixinha de plástico só para pôr tal coisa, não tem problema se estragar. Mas, poxa, você já está gastando um dinheiro numa coisa que se você gastar, às vezes, um pouquinho a mais, você vai ter uma peça que vai durar por bastante tempo. Então, isso é muito importante. Pensar também na qualidade e na durabilidade da peça. Dependendo da peça de organização, você tem, às vezes, até garantia. Alguns aramados têm garantia. Então vale é a pena legal fazer esse investimento. pensar como um investimento mesmo, não como um item a mais para sua cozinha. E eu achei interessante aqui... mas é para isso mesmo. Aqui ela colocou umas... Existem uma plaquinha. Eu vou até te mostrar a embalagem para você saber o que é. Esse aqui é uma plaquinha específica dessa marca, mas você consegue usar em outros cestos. Vou pegar ela aqui para mostrar, Ela vem solta, olha, a caixa vem sem nada. E aí você compra o joguinho, coloca a plaquinha. E aí ou você pode usar uma caneta permanente ali, se é uma coisa que você por um bom tempo vai deixar daquele jeito. Ou você pode fazer que nem eu fiz aqui hoje, ó. Você vai usar uma caneta de quadro branco. Quando você não quiser mais usar, você apaga e escreve o que vai estar ali dentro de novo. E Camila, me diz uma coisa, quais são os maiores erros das pessoas, dos seus clientes, quando você chega para montar uma cozinha? Potes e tampas espalhados. Mas o que acontece com os potes e tampas, Eu brinco que assim, todo cliente fala pra mim que some par de meia. Então eu falo que todo par de meia que some, ou pé de meia que some, vira uma tampinha de Tupperware. Porque parece que enquanto some uma coisa, multiplica a outra. A tampa, não tem pote para tampar a tampa. Então o legal é você procurar comprar potes, mesmo que de marcas diferentes, mas de tamanhos parecidos ou formatos parecidos. E de preferência quadrados ou retangulares. Porque o redondo, você perde um pouco do espaço. Então, o quadrado e o retangular, mesmo de marcas diferentes, é mais fácil você encaixar um dentro do outro. O que mais que as pessoas erram bastante na organização da cozinha? Colocar alimentos embaixo da pia. Nunca deve se colocar alimentos embaixo da pia. Não é bom, nem embaixo da pia, nem logo ao lado do fogão. Porque você tem a umidade da pia combinado com o calor, às vezes, do forno, e isso pode danificar os seus alimentos. Principalmente quando você já abriu e resolveu pôr aquele araminho para fechar o saquinho, aquela umidade e aquele calor podem estragar os alimentos. E a gaveta? As gavetas, como manter tudo organizadinho? Existem hoje no mercado vários tipos de organizadores. Esse aqui, por exemplo, ele é extensível. Por que ele é extensível? Você pode ver que aqui nessa gaveta ele está ocupando a gaveta inteira, só que aqui na gaveta de baixo eu usei o mesmo modelo encolhido. Então você consegue ter uma flexibilidade maior no aproveitamento da gaveta. Mas também tem os modulares. Então você pode comprar as peças de acordo com o que você tem para guardar e vai montando como um quebra-cabeça ali dentro. Então fica mais fácil de fazer a organização, principalmente daqueles utensílios maiores. Então concha, espumadeira, espátula, esses itens maiores, às vezes eu até aconselho ter um organizador de talheres ou de utensílios já na bancada e deixar próximo ao fogão que você mais utiliza. Legal, Camila. Bom, muito obrigada mais uma vez pelas suas dicas. Obrigada a você, amei o convite. Adorei. Bom, gente, então, obrigada a vocês que estiveram com a gente em mais esse programa Leroy Merlin, a casa da sua casa. Vem pra cá.